versículos 23 e versículo 24. E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O que é interessante é que o Senhor Jesus, ele chama a nossa atenção para o grão de trigo. Podia ser exemplificado aqui o grão de qualquer outra semente. O milho, ou o feijão, ou o arroz, ou a fava, enfim. Mas ele desperta a nossa atenção sobre o grão de trigo. Todas as manhãs em nossas casas, os filhos mais novos e aqueles de mais idade, ele diz: tem pão? Eu quero comer um pãozinho quente. Eu tenho um filho que tem 40 anos e quando ele chega lá em casa, na nossa casa, ele diz: meu pai, tem pão? Eu digo: tem pão de ontem. Ele disse: eu quero pão de hoje. Eu quero um pãozinho quente. O trigo ele produz pão, bolacha, biscoito, pão francês, semistério, carteira, produz macarrão, coxinha, pastel, pizza, enfim. Jesus exemplificou aqui: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eu quero traduzir isso aqui para o nosso cotidiano. Há pessoas que são enviadas para determinados trabalhos, o trabalho não floresce, não cresce, não produz, e ele fica dizendo: eu encontrei um pé de burro enterrado. Amole o enxadeco, ou a estrovenga, ou a foice, ou o martelo, ou o machado, e arranque o pé de burro. Ao meu ver, esse grão de trigo ainda não morreu. Porque se morrer dá muito, é o Senhor quem diz. E nós ficamos observando, e por que com o irmão que foi enviado para aquele lugar, o trabalho tomou uma dimensão tão grande? Eu digo lá em João Pessoa, se você quiser fazer um ministério abençoado, não brigue com a sua mulher e nem brigue com o tesoureiro da congregação. Quem pode dizer amém? Vai dar problema. Porque já foi dito aqui que a mulher é quem segura a bacia.
Aí o obreiro bem não chega, transfere logo o tesoureiro, cria uma confusão com a esposa e daqui a um pouco o trabalho emperrou. Não vai. Aí vem outro bem simples, que não tem a cultura bíblica nem secular que ele, o anterior, tinha. E quando começa a arar a terra, o povo diz logo, com esse obreiro agora vai. Esse irmão é uma bênção. Esse foi Deus que mandou. Por quê? Porque o grão de trigo morreu. Ele não aparece, ele não quer despontar, ele não se julga o bambambam da história, ele é um servo escondido com Cristo em Deus. Por gentileza, digam comigo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Vamos traduzir isso para o nosso cotidiano. Colocamos uma irmã no trabalho do círculo da oração, mas aquele trabalho não vai. Não tem crescimento. Não prospera. Porque o grão de trigo ainda não morreu. Mas quando o grão de trigo morrer, nós vamos ver os frutos. Não precisa nem fazer chamada para ninguém ir para o círculo da oração. O povo vem e enche a igreja, e tem glória, e tem aleluia, e tem línguas, e tem aqueles que ainda gritam, manda mais, papai. Porque o grão de trigo morreu. Eu estava num jantar com alguns irmãos, e depois do jantar eu olhei para o irmão e disse, irmão, vem cá. Ele veio. Você está sendo chamado por Deus para a obra no interior do estado. E ele disse, Deus já me falou. Digo, então está sendo confirmado. Você vai para um lugar difícil e que não tem recurso. Que eu quero ver o bom no ruim. Não é o bom no bom, não. Eu quero ver o bom no ruim. Lá não tem dinheiro. Lá não tem recursos. Agora lá tem barro para fazer os santos que precisam. E aquele irmão foi. Eu digo, você vai sem consagração nenhuma, vai como auxiliar do trabalho. E a sua desenvoltura vai dizer se o irmão é capaz de amanhã ser consagrado para o ministério. Eu fui lá depois e disse, onde você arrumou dinheiro para isso aqui tudo? Ele disse, aqui mesmo. Aqui tem ouro. Aqui tem prata. Aqui tem pedras preciosas. Aqui tem minério. Eu disse, eu acho que eu vou lhe levar para João Pessoa para você trabalhar comigo. Ele disse, não, me deixa aqui mesmo, pastor, aqui é tão bom. Enquanto o grão de trigo não morre, não há produtividade. É só reclamação, murmuração. Também eu só vou para lugar difícil. Um dia um irmão disse para o pastor presidente da época, por que o senhor só me dá sabugo de milho? O pastor olhou para ele e disse, vou lhe dar uma saca de milho, agora cuidado para não ficar engasgado. Digam comigo, por gentileza, a bênção de Deus é que enriquece
e não acrescenta dores. Se Deus lhe chamou, Ele vai cuidar do irmão. Ele vai abrir as portas. Nós temos uma cidade lá na Grande João Pessoa, no estado, uma cidade chamada Pilar. Quando se falava em Pilar, os irmãos estremeciam. Porque tem gente que tem medo de lugar difícil. Você vai mostrar os valores que você tem naquele lugar difícil. Eu disse a princípio que eu quero ver o bom no ruim. Não é o bom no bom, não. Eu quero ver o bom no ruim. E aquele pastor foi para aquela cidade. E um dia ele disse assim para a esposa: o que é que nós temos para jantar? Ela disse: só tem um pouquinho de açúcar para fazer uma garapa. Quem nunca tomou garapa, precisa tomar. Sim, senhor. Garapa controla o rói-rói no estômago. Garapa. E ela fez um copo de garapa. Ela tomou a metade e ele tomou o restante do copo de garapa. E foram dormir. E ele orou e disse: papai do céu, amanhã não tem nada para comer. Mas nós cantávamos antes, quando nós começamos na vida do ministério, que quem tem Jesus tem tudo. Tem ou não tem? Tem. Ele abre fontes aonde não tem rio. Ele abre fontes em cima para jorrar água lá para baixo. Ele faz coisas que nós ficamos a perguntar: e como pode ser isto? Adormeceu e veio um anjo do céu e disse: vamos ali comigo? Ele acompanhou o anjo. Cave aqui. Aí ele cavou com a mão. Aqui tem ouro. Não tem só lá onde eu estou, não. Aqui tem também. Vamos mais adiante. Percorreu várias áreas do rio, mostrando barras de ouro. Disse: não só tem lá, não. Tem aqui também. E quem acredita que Deus faz assim? Nós precisamos crer. Nós precisamos depender de Deus e depois da igreja. Tem obreiro que quer depender primeiro da igreja e não de Deus. Você tem que depender de Deus. E depois da igreja que você está cuidando. Não é depender logo da igreja e depois de Deus, não. Primeiro de Deus. Foi Ele quem lhe chamou, foi Ele quem lhe enviou e é Ele quem vai cuidar de você. Ele voltou do sonho com o anjo, ficou na cama, acordou e disse: Júlia. Ela disse: o que é? Ele disse: vou dar uma volta no campo, Júlia. Deus me mostrou algo. Passou na casa de um irmão que era o irmão de mais condição daquela época. E quando se passasse na casa do irmão, se ele estivesse cantando, podia dar a paz do Senhor. Se ele tivesse calado, não desse a paz do Senhor, não. E quando ele passou, o irmão estava Ele disse: então a coisa está boa. Ele disse: a paz do Senhor, se a paz do Senhor, meu pastor, vai dar uma volta no campo, depois volte aqui. Aí quando ele deu a volta no campo, que chegou, amarrou o cavalo, ele disse: tem meio saco de farinha, tem um dízimo aqui que eu estou lhe entregando, e tem mais um pinto de gogó de sola para fazer um pirão. O Deus que supre necessidades, Ele está presente nesta tarde aqui entre nós. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Você sabia, porque já falei mais de uma vez, que a fechadura de Deus tem 4 voltas. E eu vou lhe explicar quais são. Se tu podes crer.
Dê essas 4 voltas, se tu podes crer. E se você crer, Deus vai fazer milagres e maravilhas. Ele vai abrir as portas para você. Eu vou dizer na minha linguagem, ele vai escancarar as portas para você. E daquele dia em diante, a história do Pilar mudou. Hoje todo mundo quer ir para lá. Enquanto o grão de trigo não morre, não há produtividade. O trabalho é um trabalho até de um porte elevado. A gente manda o cidadão para lá, daqui um pouco está fechando a congregação. Não, é porque aqui é muito difícil. Só me mandam para lugar difícil. Difícil é você, meu irmão. A obra de Deus, não. Eu tinha um irmão e amigo que morava na cidade de Juarez Távora. E ele um dia me chamou, disse, Zé Carlos, eu disse, pois não. Você sabe como é que tira leite em ovelha? Eu disse, não, eu não crio. As ovelhas que eu tenho são ovelhas do Senhor. Ele disse, ó, em ovelha se tira leite diferente. Na cabra é assim, ó, o bode bate, pá, pá, e ela solta o leite. Na ovelha, a gente coça aqui, ó. E tem leite. Já aprendeu a tirar leite em ovelha? Aí um dia desse eu estava no Tempo Central, um menino correu para o pai dele, disse, pai, eu quero tirar leite agora. Coçou aqui, coçou aqui, coçou aqui. O pai disse, eu já sei, você quer dinheiro, né? Ele disse, eu não quero pouco, não. Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, e eu quero pedir a um irmão para ler o versículo 36. 1 Coríntios 15, 36. Ouçamos. Glória a Deus. Insensato, o que tu semeia não vê, não é vivificado se primeiro não morrer. O que você semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Há muita gente que está na igreja, mas que precisa morrer. Deixar o seu ego, o seu eu sou, eu faço, eu mando, eu governo, eu presido, tem que primeiro morrer. Não é para ninguém dar glória, nem falar em línguas, nem profetizar, mas tem que morrer. Olha o que a Bíblia está dizendo. Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E por que com aquele não vai e com o outro vai? E por que com aquele não há produtividade no campo? Mas outros, uma pessoa tão simples. Eu tenho lá no campo um pastor que ele trabalha com 5 evangelistas. 5 evangelistas. E ele não sabe ler um versículo da Bíblia. Mas ele manda ler, aí ele dá a doutrina. E alguém diz, mas pai, e como pode um negócio desse? E entra. Entra no mistério. Que Deus dá nome a quem não tem nome. Ele dá honra a quem não tem honra. Ele chama quem ele quer. E às vezes eu chego lá e digo, José, como é que você está trabalhando com esses 5 evangelistas? Ele dizia aqui, a gente não arenga, não. Aqui todo mundo me obedece.
Aqui eu faço um risco e eles cortam pelo risco. O segredo é o poder de Deus em nós. É a gente não aparecer, nem pensar que somos. Quem é, ele está entre nós. Quem manda, ele está presente. Quem governa, ele preside sobre nós. Por gentileza, digam assim comigo: diante da honra, vai a humildade. É Deus lhe honrando e você desaparecendo. Tem pessoas que não podem ser honrados de forma nenhuma. Se honrar ele, estraga, prejudica. Porque ele não sabe receber a honra. Tem que transmiti-la para Deus. Nós somos apenas o instrumento. Vamos voltar a 1 Coríntios 15 e 36. Insensato, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Tem que morrer. Se não morrer, não nasce. Se não morrer, não cresce. Se não morrer, não produz frutos. Vamos ler o 37. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Você planta os caroços. E com poucos dias nasce aqueles filetezinhos. A semente morreu. Mas a planta está aparecendo com vida, com vigor. Assim tem que acontecer na vida de cada um de nós que pregamos, que ensinamos, que ministramos. A pessoa passa 10, 15 anos numa propriedade, nunca se revela que é crente. Alguém trabalha numa repartição pública e nunca testifica que é crente. Quando alguém escuta ele sofejando um hino, e você é crente? Não tem coragem de dizer, eu sou crente. Jesus salvou a minha alma. Por misericórdia de Deus, eu estou aqui. Vamos ler o versículo 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Deus dá o corpo que ele quer dar. Se olharmos daqui, ninguém é igual um ao outro. Cada um tem a sua performance. Cada um tem a forma que Deus lhe deu. Ele dá ao corpo a semente que ele quer. Ele dá à semente o corpo que ele quer. E nós ficamos analisando, e como pode ser isto? Mas Deus, ele é perfeito em todas as suas obras. E o que ele fez está feito. E o que ele vai fazer, ninguém vai impedir. E o que Deus determinou ao seu respeito está determinado. E eu quero lhe dizer, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante deitarão no vosso regaço. Tome posse nesta tarde.
Vamos para o versículo 39. Não feche a Bíblia, não. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. A carne dos homens, a carne dos animais, a carne das aves e a carne dos peixes. Carne de peixe. Está escrito aí. Agora eu quero fazer uma pergunta ao auditório. Nós estamos no mar pescando, ou numa canoa. A gente cai dentro do mar. O peixe vai e come a gente. E a gente vai e compra o peixe no mercado e come o peixe. E como vai ser na ressurreição? Glória! Deus tem poder para chamar a existência, que tudo está aqui. Ele vai dizer: apareça quem morreu no mar, apareça quem morreu nos ares, no avião. Eu sou o Senhor e eu quero que apareça, e vai aparecer. Ninguém vai fugir da presença de Deus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro. Glória, pois, a Ele nesta tarde. A carne dos homens, a carne dos animais, a carne das aves, a carne do peixe. Você não pode dizer que está comendo uma outra coisa, é carne de peixe. Agora tenha cuidado com as espinhas. Vamos para o verso 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é a dos terrestres. Olha, tem estrela de primeira grandeza, segunda, terceira e quarta e quinta grandeza. Aqui no ministério é assim também. E às vezes nós não queremos aceitar, mas tem que aceitar. Tem as estrelinhas e tem as estrelas maiores. Dá para dizer amém? E cada uma tem que conhecer a sua capacidade diante de Deus e diante dos homens. E não tentar querer ser uma estrela de quinta grandeza. Às vezes eu paro e fico olhando assim no céu, só cintilante aquelas estrelinhas. Tem hora que eu vejo uma estrela grande, digo, mas não cai. Deus tem o controle, Ele leva para onde Ele quer. Assim Ele faz na vida da gente. O obreiro está bem numa cidade, feliz. Aí chega a ordem da convenção, preciso do irmão em tal cidade. Eu não vou não, que eu estou muito bem aqui. Vá, porque se você não for, ele vai lhe chamar para a igreja grande lá em cima. É melhor acompanhar o desenrolar da órbita que Deus traçou para a sua vida. Não dá para dar glória não, mas é para obedecer. É para obedecer. Deus sabe o que faz, Ele é perfeito. Ele cria o que não existe. Ele toma decisão que contraria a minha, mas é a vontade dele que tem que se cumprir na minha e na sua vida. A igreja grande está esperando muitos de nós ali.
Lá em João Pessoa, quantos obreiros eu convidei? Meu filho, eu preciso de você em outra cidade. Quem, eu? Está conversando, eu não sou bola de futebol, não. Desculpa a vergonha que eu estou passando. E em poucos dias, igreja grande. Eu disse, ele não podia ter ido quando eu mandei. Ainda era para estar aqui. Mas ele está pensando que eu não sou ninguém, eu sou apenas um porta-voz de Deus. Pastor João é um porta-voz de Deus. E os outros que aqui estão também, que lideram. É porque o grão de trigo não morreu ainda, mas se morrer, vai dar muito fruto. Hoje, por misericórdia de Deus, eu estou cooperando com a direção da Umadene no Nordeste. Mas eu alcancei nos dias do pastor José Antônio. Ele convidou um pastor de uma cidade para outra. O pastor disse, eu não sou bola de futebol, não. Ele disse, Deus te abençoe. Com 3 meses depois, esse reloginho que nós temos aqui, parou o reloginho daquele pastor. O pastor foi lá, fez a cerimônia, enterrou, tudo em ordem. Orou, Deus mandou outro pastor para lá. 6 anos depois, o pastor foi lá. Meu filho, eu preciso de você em outra cidade. Ah, não. Eu fiz uma casa, eu comprei um carro, eu vou desfrutar. Desculpe a vergonha que eu estou passando. O reloginho do outro parou também. Ele foi para a Igreja Grande. 2 para a Igreja Grande, da mesma cidade. O pastor colocou outro pastor lá. Quando ele tomava conhecimento, o pastor passou na BR, ele dizia, mulher, desliga a geladeira, desliga a máquina de lavar roupa. Até as galinhas encruzavam as pernas para se amarrar. É melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. Vamos para o versículo 41. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Dá para dizer amém? Uma é a glória do sol. Olha o presidente aqui. É o sol. Aquece, controla, orienta. É o sol. Uma é a glória do sol. Outra é a glória da lua. E outra é a glória das estrelas. E uma estrela difere de glória de outra estrela. E deixa muita gente perturbada. Porque ele pensa que é sol, quando não é sol. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, nós que trabalhamos com a liderança. Nunca pensar que nós somos sol. Eu estava olhando antes de vir para cá, quantas peças tinha no tabernáculo. Cada uma com a sua utilidade. Aí chega para o pastor. Pastor, não dá mais certo naquela cidade. Ele diz, eu vou orar. Eu sendo o senhor, botava fulano lá. Muito obrigado por sua orientação. Deus vai dizer a ele como é que vai fazer. Todos os dias tem 1001 problema. Vem para o sol. E ele tem que saber resolver com muita graça. Tem dia lá na igreja em João Pessoa que tem 30 pessoas para falar comigo. Com 1 hora eu resolvo tudo. Alguém diz, como foi que você resolveu? Eu digo, resolvendo. Está tudo resolvido.
sem problema nenhum. Não vai se conflitar ninguém. Deus me disse como era para fazer. Porque antes de vir para o templo, eu já oro dizendo, Senhor, me dê graça diante daquilo que eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar a estrela de quinta grandeza. Eu vou enfrentar uma estrelinha pequenininha que quer ir para o lugar da estrela de quinta grandeza e que não vai dar certo. Há poucos dias um pastor disse a mim, pastor, por que o senhor não me bota na cidade do Rio Tinto? Eu digo, porque seu esporão é desse tamanho aqui, ó. E lá tem um bocado de galo velho, o esporão dele é desse tamanho. Ele vai bater e furar a sua titela, você não dá para ir para lá. Glória, você tem que amadurecer ainda. Você não tem condição de pegar um saco de 50 quilos. Você até está ludinho, mas não pode. Quando você amadurecer, aí você vai para lá. E é assim, eu digo, é assim. Não é de outro jeito não, é assim. Porque hoje nós estamos vendo a coisa completamente mudada. Eu não sei se aqui acontece, até para mudar um dirigente de escala de culto dá problema. Em um dia desses eu mudei um dirigente de escala e quando terminou o culto, que eu cheguei na casa pastoral, com meia hora chegou 20 carros. Pastor, viemos falar com o senhor. O que foi que houve? Que o senhor mudou o nosso dirigente. E nós queremos que o senhor volte ele para lá. Eu disse, hoje não tem mais jeito. A escala já foi lida, cantada, não pode. Segunda-feira a gente muda. Aí na segunda-feira mudei. Com 15 dias chegaram tudo de novo. Tira aquele homem de lá, que ele não dá certo, não. Digo, mas vocês não me pediram para levar, mas não dá mais certo. Ele chegou tão valente, batendo em todo mundo, espancando todo mundo. Só ele conhece a Bíblia, só ele sabe, só ele pode dirigir e não dá mais. Aí eu chamei ele e disse, meu filho, eu preciso de você noutra congregação. Ele disse, me tire pelo amor de Deus, senão eu vou morrer lá. Já. Porque só quem sabe de tudo é Deus. Só quem conhece os corações é Deus. Só quem sabe quem é o povo é Deus. Nós conhecemos em parte, profetizamos em parte, mas aquele que é perfeito, ele sabe de tudo. O Senhor perguntou a Pedro, tu me amas? Ele disse, amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Ele disse, amo, Senhor, tu sabes de tudo. Só quem sabe de tudo é Ele. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. E Ele vai resolver tudo. Ele vai resolver tudo. Ele vai desatar os nós que você não sabe desatar. Ele vai desatar. Assoprando até você assoprou, mas não conseguiu desatar. Mas ele vai desatar os nós. Ele quebra o arco, ele corta a lança, queima carro com fogo e diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uma é a glória do sol. E outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. E uma estrela difere em glória de outra estrela. Eu vi um dia quando um pastor disse assim para o pastor presidente, eu sou pastor o quanto o senhor é pastor. Ele disse perfeitamente, não foram as minhas mãos que foram sobre a sua cabeça? Foi as minhas mãos que foram sobre a sua cabeça. E outro irmão disse assim, pastor, por que é que o senhor só trabalha com quem não presta? Ah, o pastor disse, porque eu procuro quem presta e não acho, por isso é que eu trabalho com quem não presta. Você não sabe da missa 1/3 ainda.
Você tem que aprender a reconhecer a liderança que Deus lhe confiou. Vamos ver se sai glória agora, se sai aleluia, se sai amém, se sai brado de vitória. Eu quero ver agora. Vamos para o versículo 41. 42. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. No momento da ressurreição que vai haver, alguém que foi plantado, sepultado, ele vai ressuscitar, mas em um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Isto que é mortal terá que ser da imortalidade. E se ouvisse ao grito tragada, foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tudo aqui tem a sua glória, mas tudo é limitado. Tudo é limitado. Ninguém pode se gabar, ninguém pode se orgulhar. Poder até pode, mas não deve. Porque você é uma semente que está nas mãos de Deus. Quantas vezes eu paro para refletir? Eu um dia chamei um pastor e disse, meu filho, eu trato assim, meu filho, pode ser mais velho do que eu, pode ser mais novo, disse, meu filho, enquanto eu chamo de filho, o pastor da Bahia chama de meninos, outros chama de crianças. Eu disse, meu filho, eu preciso de você numa outra cidade. Eu queria falar com a sua esposa também. Por favor, chame ela, vamos ao templo. Chamei. E ela veio e eu disse, o senhor deve alguma coisa? Devo R$600. Está aqui. Pague. E eu vou lhe enviar para uma cidade que tem um carro, tem uma renda de 4.500, dá para você sobreviver. Eu estou viajando amanhã para o Rio de Janeiro para a escola bíblica. E viajei. Quando foi no outro dia, 10 horas da manhã, o telefone toca. Pastor, disse, pronto, não vou mais sair daqui. Eu disse, muito bem. Apareceu um irmão auxiliar do trabalho, disse, só o meu dízimo dá para lhe manter aqui. Eu não vou mais. Eu digo, fica à vontade. Liguei para o pastor vice-presidente e disse, as mudanças estão suspensas. Quando eu voltar, encontrarei caminho traçado por Deus. Voltamos. Chegou o período da ceia, ele veio para a Santa Ceia, passou por mim e fez assim. Digo, ih. Lá em casa eu digo assim, o gato miou. Isso foi na segunda-feira. Na quinta-feira o telefone tocou. 4h30 da manhã. Pastor, pronto, vem aqui em casa. Disse, que foi que houve? Papai morreu. Chego já aí. Levei recursos, pedi roupa, vesti ele, botei no caixão, arrumei bem direitinho. Esse serviço eu faço com a maior perfeição. Porque eu sei que não vou perder o serviço. Agora, casamento, eu não faço confiante, porque eu não sei se vai dar certo. Mas enviar para o céu, eis aqui quem está pronto.
É o trabalho que eu faço com a maior dignidade, é cerimônia fúnebre. Foi para a igreja grande. O relógio parou e ele foi para a igreja grande. Porque tem muita gente hoje, cabeça de pau. A gente está dizendo a ele, meu filho, é assim. Olha, Deus lhe quer ali. Não, vou não. Ninguém me arranca daqui. Lá é inferior. Quanto é a renda? Você não foi chamado para ser banqueiro nem bancário, não. Você foi chamado para ganhar almas. Digam comigo, quem ganha almas, sábio é. Quer ser banqueiro ou bancário ou ganhador de almas? Eu vejo que o maior lucro é ganhar almas. Eu fico incrível com a posição de muitos obreiros nos dias de hoje. E a gente tem que falar estas coisas nas escolas bíblicas. Porque a palavra é quem corrige, a palavra é quem põe prumo, a palavra é quem dá nível. E nós somos uma construção nas mãos de Deus. Eu estava pastoreando uma igreja no interior do estado que ela tinha 1.260 membros em comunhão. O pastor chegou e disse, eu estou precisando do irmão numa outra cidade. Eu disse, mande o caminhão. Isso não quero saber de nada, mande o caminhão. Se Deus está mandando o senhor me convidar, ele vai cuidar de mim lá. E quando eu cheguei naquela cidade, eu dizia para os irmãos, não traga mais nada não, a geladeira está abarrotada. É carne de sol, é linguiça, é peixe, é carne de boi. Não mando mais nada não, não tem lugar mais não, mas a gente vai trazer. Aí eu me lembrei, você não orou? Eu agora estou mandando com abundância. E Deus faz isto. E Deus faz isto. E Deus faz isto. A minha família disse, pai, o senhor vai para aquela cidade do sertão? Eu digo, a chamada é minha e vocês estão acompanhando a minha chamada. Vai ou não vai? Disse, vamos. Eu disse, vamos embora. E Deus cuidou de nós maravilhosamente bem. Porque o curso das estrelas está nas mãos dele. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus te conduzir, fica na vontade de Deus. Não barre o plano de Deus, deixa Deus fazer o que Ele queira fazer. Inúmeros irmãos lá em João Pessoa já foram para a eternidade. Ele disse, está vendo aí, olha, eu convidei para tal cidade, ele não quis ir. Eu também não forço a barra não, fica à vontade. Fique à vontade. Agora, quando deixar a roleta funcionar assim, aí você vai ver com quantos paus se faz uma jangada, que você não sabe ainda. Mas você vai saber. Você vai saber. Você vai saber. Você vai saber. Deus está trabalhando, está moendo. E não existe bom para querer suplantar a vontade de Deus para tirar a conta certa. Agora, se o grão de trigo morrer, ele vai dar muito fruto. Ele vai dizer, pode mandar o caminhão que eu estou pronto. Não tem dificuldade para mim. O segredo é a obediência. E eu digo sempre lá em João Pessoa, vasos pequenos, não tem dificuldade de mudar ele. Agora, vaso grande, é 4, 5 pessoas para mudar ele. Dá um trabalho infeliz.
E às vezes ainda racha, quebra o fundo do vaso. Deixe Deus lhe levar para onde Ele quer. Eu estou lhe chamando, eu estou lhe convidando, eu estou lhe orientando, eu estou lhe dirigindo. Contigo eu tenho um plano especial. Cante, libere, glorifique agora, papai. Chegou o momento da gente glorificar a Deus quando a jumenta aperta a nossa perna na parede. A jumenta falou com voz humana. Eu fico incrível. Há obreiros que se mandam, eles vão saber quanto rende lá. Aí telefona, quanto rende aí? Quanto é que pagam ao pastor aí? Isso é conversa, rapaz. Vá-se embora. Vá-se embora, senão a igreja grande ele espera. Aí dá um redemoinho e você vai para a igreja grande. Aí nem figo, nem tatu. Deus hoje está falando de uma maneira diferenciada, mas não pense que eu estou exortando, não, eu estou alertando a você. Quando ele lhe chamou, você não fez questão por nada e dizia até assim, até para debaixo de uma pedra eu vou. Aí agora fica escolhendo o campo, arranjando padrinho. Vou falar com meu padrinho para ver se eu posso ir. Aqui não tem esse negócio de padrinho nem madrinha, não. Aqui é a ordem de Deus. Se Deus lhe mandar, vá. Cumpra o que Deus está determinando. Ele fez assim comigo algumas vezes. Eu estava trabalhando numa cidade que era uma bênção. O pastor ligou para mim e disse, eu preciso do irmão. Eu digo, mande o caminhão. Mande o caminhão. Não quer nem saber para onde é, mande o caminhão e diga ao motorista para onde ele vai me levar. E disse para minha mulher e meus filhos, vocês me acompanhem. Não queira conversa, não queira assunto com ninguém. O que Deus determinou, nós vamos cumprir. A porta está aberta e nós vamos entrar por ela. Agora, quando o grão de trigo não morre, aí ele fica cheio de razão. Eu só vou se eu souber com antecedência quanto rende lá. Eu só vou se tiver faculdade para os meus filhos. Eu só vou se a casa não for de primeiro andar. Eu nunca tive esse negócio. E eu fico estranhando hoje. Então nós temos que falar que é para os obreiros mais novos se enquadrar e ajudar o crescimento da obra. O sol está aqui. E as estrelas estão aqui. E o firmamento está sustentando tudo. E aguarde o mover de Deus, o agir de Deus, o balançar de Deus, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu queria que os irmãos dissessem assim comigo, já deu tudo certo. Vai? Ou ainda vai gaguejar?